estamos de volta com mais uma entrevista e hoje eu estou aqui com a Beatriz Militão, que é uma psicopedagoga e também mentora de organização, para a gente conversar sobre um tema que vocês me pedem muito: transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Bia, bem-vinda aqui ao canal, muito obrigada por dividir um pouquinho do seu tempo com a gente. Obrigada, Gabi. Oi, pessoal, tudo bem? Gabi, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você, uma honra, na verdade, né? Que é a minha mentora. E porque é um assunto que eu amo falar e eu acho que realmente é um pouco carente, sabe? A gente nunca acha muito assim quem vai falar sobre TDAH. Então, eu amo falar desse assunto. É um prazer estar aqui. Que bom, que coisa boa. Eu conheci a Beatriz no processo de mentoria de organização e desde o início a gente, né, trocou uma ideia sobre esses processos e tudo. E no início de cada entrevista aqui, Bia, eu tenho perguntado sobre o que é produtividade para os entrevistados, porque esse conceito de produtividade, né, ele tem suas Uhum. variações e dependendo, né, da pessoa, cada um encara do jeito. Então, para a gente começar, o que é produtividade para você? Então, eu penso assim, sabe, Gabi, já tive inúmeros conceitos, né, de produtividade ao longo, assim, da minha vida. Mas hoje, mais do que nunca, para mim a produtividade é realmente fazer o que precisa ser feito. Só que, para a gente fazer o que precisa ser feito, tem um processo anterior que é a organização, né? Por isso que a produtividade empaca tanto assim na nossa vida, né? A gente fala muito disso e tem pessoas que continuam tentando ser produtivas e às vezes não conseguem, porque antes da produtividade tem um processo aí de você saber então o que precisa ser feito. Então, quando a gente diz assim, produtividade é fazer o que precisa ser feito, ótimo, mas o que precisa ser feito? O que que eu, quando ouço isso, preciso fazer na minha vida? Então, entende que antes dessa produtividade, ela vem todo um processo aí de organização. Então, a minha ressalva é fazer o que precisa ser feito, né? Não é fazer mais, mas o que precisa ser feito? Como que eu descubro isso? E essa é a pergunta Então, do a milhão, né? produtividade então a produtividade ela está ligada à organização e ao planejamento, ao invés de estar solta aí, sabe? Sabe essas dicas, né? Ah, vai ser mais produtiva, faz isso, mas não é só isso, sabe? É mais do que isso. Então acho por isso que hoje a gente tem essa dificuldade em ser produtiva. E é muito importante essa noção assim do que precisa ser feito, porque o tempo todo chegam atividades para a gente e essa noção de priorização, né? O que faz parte do meu fluxo, o que conversa com a minha vida, com o que eu preciso fazer, ela é difícil da gente chegar, né? Nessa clareza também. Muito. É um tempo, exige um processo, na verdade, um caminho, né, de organização. é, um caminhar. Então, a gente faz um curso de organização, aprende com alguém, que eu acho que é um caminho importante quando a gente não sabe nada, mas aí a gente tem que entender que a partir disso existe um caminho nosso, individual, meio árduo, sabe? De Uhum. você testar as coisas, de você tentar encontrar. O seu caminho assim na organização. E aí eu acho que é isso que a gente tem que estar disposto a fazer. Eu vou lá, aprendo com a Gabi. Eu vejo lá e vejo o que ela faz de melhor, ou aprende comigo. Mas aí eu preciso trilhar o meu caminho. Aí é nesse momento que eu vou ficar boa. É nesse momento que eu vou encontrar o meu sistema, sabe, de organização. Sim, perfeito. E assim, entrando já no nosso tema, né, no TDAH, muitos alunos que me procuram aqui para os processos, né, de organização e de entendimento até de como usar a tecnologia de uma maneira melhor, porque a gente sabe que tecnologia vem muita distração e aí pega muito, né? As pessoas às vezes não sabem, será que eu tenho um distúrbio de atenção? Será que é só desorganização mesmo? E a gente sabe que os principais sintomas do TDAH é essa desatenção, né, Bia? E essa Isso. hiperatividade, a impulsividade e tudo mais. Então, como que a gente consegue identificar esse transtorno, as causas dele, e entender se é desorganização ou é, de fato, o TDAH? Então, o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico, né? E ele tem causas genéticas. Então, foram feitos vários estudos em que o TDAH, ele vai ser encontrado ali nos genes da família. Então, o que que eles fizeram?
fizeram pesquisas que a maioria das crianças que tem TDAH, o pai ou a mãe tem, ou alguém ali da família. E aí isso acabou descartando uma discussão muito inicial, que era mais com crianças, né? Nem chegamos em adulto ainda, de talvez ser um problema de comportamento, da forma como os pais criam, né? A forma como os pais educam. Esse menino é muito levado, é muito inquieto, mas é porque não tem limite, é porque. Então, isso foi muito discutido. E aí, essas pesquisas serviram exatamente para isso, para dizer, não é uma questão da criação dos pais, né? De comportamento, isso é neurobiológico, então ele vem de fábrica, né? Essa falhinha aí, ela vai vir de fábrica. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. E aí, entendendo esse ponto, quando o adulto se questiona lá na frente se tem TDAH ou não, a gente precisa voltar e aí perceber se, durante a infância, esse comportamento estava presente. Porque se não estava, hoje, enquanto adulto, muito provavelmente ele não tem TDAH. Porque é preciso que esse diagnóstico e esse comportamento venha lá da infância. Então, as causas externas, até estresse, ou a falta de atenção pode ser uma comorbidade de uma depressão, de uma outra doença, pode acontecer, mas não tem origem, né? Não é o TDAH de fato. Então, isso é uma forma da gente conseguir perceber, né, se é um TDAH de fato ou não. O outro detalhe também é que isso tem que estar presente em pelo menos dois contextos, sabe? Então, por exemplo, a minha desatenção, ou a minha hiperatividade, ou os dois combinados, eles têm que estar presentes, por exemplo, no trabalho, ou seja, eu tenho problemas no meu trabalho com isso, então eu chego atrasado, eu entrego tudo atrasado, ou com erros, ou eu tenho problemas de relacionamento porque eu falo demais o que eu penso sem moderar. Então, eu tenho que ter esse comportamento no trabalho e tenho que ter em casa ou na escola. Então, eu tenho que ter pelo menos aí dois contextos. E a gente sabe que, às vezes, a gente é de um jeito num lugar e no outro não, né? Uhum. Então, como é neurobiológico, não é uma coisa que eu consigo muito controlar, sabe? É uma coisa que vai além de mim. Por exemplo, quem tem impulsividade, quando ela vê, já foi há muito tempo. Enquanto ela não trabalhar isso, ela não vai conseguir ter esse autocontrole. Então, essa é uma das formas básicas que a gente pode diferenciar. O que não vem disso, eu acho que tem muita culpa dessa questão do nosso dia de hoje, né? De muita informação, de muita tecnologia, muito acelerado, e aí a gente não se controla, não tem limite, ou vem de algum outro fator, como eu falei, às vezes uma depressão pode causar desatenção, ou um outro diagnóstico pode trazer como comorbidade a desatenção e a inquietação. Aí por isso que precisa investigar, né? Mas a grosso modo é mais ou menos isso, assim, que a gente consegue identificar. Então, a gente tem que... A avaliação, ela é feita com esse histórico da infância e também a compreensão se essa desatenção, essa impulsividade acontece em diferentes contextos. Faz todo sentido isso, né? Porque se é algo neuro... aplica-se em vários contextos. Exatamente. O que acontece? Os portadores de TDAH, eles têm uma alteração na região frontal, no lobo frontal, que a gente chama, né? E aí ele faz conexão com as outras áreas do cérebro, e aí nessa região que está a falha, digamos assim, né? Então, nessa falha, a gente vai ter problemas nas nossas funções executivas, que a gente chama aí na neurociência, e na psicopedagogia. E essas funções executivas, elas são exatamente a atenção, memória, planejamento, organização. Por isso que é algo além de eu não querer, é algo que é difícil para mim. Então, assim, eu coloco tudo na minha frente para planejar, mas é complicado, assim, é confuso, eu preciso pensar muito. Uma coisa que é simples para você, eu faço aqui uma ordem. Para mim, atrapalha. Eu vou em cima, vou embaixo, volto. Então, é um processo confuso porque isso não está bem estimulado, bem elaborado. Existe uma falha ali biológica de fato, né? Então, por isso que essa questão dos contextos e ser desde pequeno, né? Então, isso não vai surgir do nada, né? Interessante. E, assim, é interessante a gente observar isso porque
essa aceleração que a gente vive, ela pega todo mundo, né? Em maior ou menor grau. É um monte de notificação que chega no nosso telefone, são as informações, né? Que só aumentam o tempo todo. Muita atividade, muitas obrigações, né? Que a gente aceita muitas obrigações. Então, já é um cenário que, para quem não tem, né, o TDAH, já é complexo de entrar na organização, já é complexo de entrar no planejamento, de manter o foco, de manter a concentração, de trabalhar essa memória. Como que isso, então, essa velocidade toda e esse volume, né, de escolhas e de opções afeta a vida do TDAH? Tipo, o que causa para ele no dia a dia, assim? Então, mais aflição, né? E uma frustração muito grande. O que acontece quando eu atendo pessoas assim com TDAH? Atendo adultos com TDAH e crianças. As crianças, normalmente, elas chegam, às vezes, um pouco cansadas. O grande problema das crianças não são com os outros, são com os pais. O grande problema da criança com TDAH é o embate com os pais. É aquela criança que os pais chamam muita atenção, que briga muito, que manda ficar quieto, que não consegue sentar para estudar, e aí a hora da tarefa vira aquela coisa, sabe? Aquele mundo de complicação, enfim. Só para pontuar. Da criança, né? Já o adulto, ele chega com uma sensação de muita frustração. Não consigo realizar as coisas, sabe? Às vezes muda de emprego com frequência, ele se sente mal no relacionamento, porque o TDAH tem várias características. Então, por exemplo, a mentira e a questão do TDAH está um pouco aliada ali. Ele acaba mentindo um pouco para cobrir aquele comportamento, aquela coisa que ele não fez, mas ele não quer assumir que ele não fez, porque aquilo é muito recorrente. Então ele dá aquela mentirinha assim, sabe? Eu não vou dizer que eu não fiz porque eu esqueci mais uma vez, porque eu não dei conta. Então é outra coisa. Então ele vem cansado desse comportamento. Normalmente o TDAH ele fica cansado de tantas repetições, né? De um comportamento repetitivo de muitos anos. E aí isso causa essa frustração e causa essa chateação. E aí eles vêm muito com a sensação de que não tem jeito, sabe? Não tem jeito, não tem mais nada para mim, eu já tentei. Né? Exatamente, eu sou assim mesmo. Mas aí a gente vê que com todo sistema de organização, existem estratégias, né? Então, existem várias estratégias de organização. O que a gente precisa fazê-los entender é que eles precisam aprender, procurar ajuda com alguém sobre esse sistema, sobre essa estratégia de organização, que mais eles se têm empatia, né? Então, até a pessoa que você escolhe para te ensinar tem a ver. Então, eu preciso olhar para você e gostar de te ouvir, e gostar do jeito que você ensina, do jeito que você fala, e buscar esse conhecimento, essas estratégias e adaptar. Então, o TDAH, não adianta imaginar que ele vai ser como uma pessoa que não tem. Ele vai estar o tempo todo ali, ó, adaptando, ele vai estar o tempo todo pegando aquela estratégia, olhando para dentro e percebendo, tá, o que eu consigo aqui com isso? O que dá para mim? É mais ou menos assim, sabe? Porque se ele quiser ser aquela pessoa perfeita, ele vai se frustrar porque ele não vai conseguir. É uma coisa que vai ser trabalhada, que vai ser estimulada, mas ele não vai virar outra pessoa, né? Ele não vai mudar. Então. Nossa, eu percebo muito isso nos meus atendimentos com DDAH, porque muitas vezes chegam, né, os alunos e pessoas de consultoria chegam querendo saber quanto tempo, quanto tempo que a organização vai me mudar e que eu vou conseguir tocar minhas coisas e ficar menos ansioso, né? E a gente sabe, a organização vai auxiliar no dia a dia e vai, né, trazer mais tranquilidade, mais clareza dos processos e tudo, mas a experiência que eu tenho, pelo menos, são de pessoas que estão nessa jornada de organização há anos, mas ainda tem essa questão assim, poxa, eu deixo muita coisa procrastinando, meu sistema está sempre nessa constante mudança, então é um processo que tem que vir muito alinhado à paciência também, né? Porque exatamente. Não é de uma hora para outra, é isso que você falou, está sempre em uma constante mudança, né? Isso. Eles têm que ter uma autoconsciência que é a partir deles, sabe? É de dentro para fora, literalmente.
Outro dia eu estava atendendo uma pessoa e ela falou, mas me diz o que que eu devo fazer? Eu falei, eu não vou dizer o que você tem que fazer, não. A gente está conversando sobre várias alternativas, sobre várias soluções, e que juntas, né, a gente vai descobrir o que deve ser feito. Porque você não vai fazer o que eu falar para você fazer, porque você pode não dar conta de fazer. E aí você achar que o problema é com você. E não é. É só que você não faz o que eu faço, do jeito que eu faço. Então, a gente precisa ter essa paciência para descobrir. Então, a gente fala algumas coisas e diz, e orienta, e dá estratégia, diz a ferramenta, mas eu preciso ir lá, testar, verificar, para ver se aquilo tem a ver comigo de fato, sabe? Tem a ver com o que eu acredito, com o que eu quero, com a minha realidade, com a minha casa. Então, tem muitas coisas assim envolvidas que eu acho que as pessoas, até por estarem sofrendo, às vezes elas chegam com essa sensação, é porque elas querem ser aliviadas, né? Sim. Me dá um remédio aí, me dá uma coisa aí que vai resolver. Mas infelizmente a gente sabe que não é assim, mas é super possível. E aí a gente vê, né? Você falando o tempo todo, você trabalha há quantos anos com organização, fala sobre isso e o seu processo é contínuo. Se você parar de fazer, vai bagunçar. A única questão é que você vai saber voltar mais rápido, né? Pela sua experiência. Mas assim, ó, a Gabi não é organizada porque não faz nada, é organizada porque faz tudo que precisa ser feito. No dia que você parar, acabou. Tem uma É essa manutenção, né, desse mágica, processo. Exatamente. essa mágica, é isso que as pessoas acham que é mágica, né? Não é. Você ser organizado e pronto, você é. É um Não, né? processo, né? Você todo É um dia você processo que a decide, né? gente Você tem se que torna. alimentar continuamente. E eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, porque o que, às vezes, né, eu passo meus modelos, os sistemas e tal, e aí muitas pessoas tentam reproduzir esse modelo, mas o reproduzir esse modelo não vai funcionar, porque você não é Gabriela. Então, você pegar um modelo da Gabriela e colocar e reproduzir, alguma coisa vai falhar, porque por mais que o meu sistema funcione super bem, ele funciona super bem para mim. Né? Então, eu vejo muito que passar as estratégias, né, para o TDAH também tem que olhar para isso, né? Olhar para todo mundo é assim, a gente olha para dentro para achar esses processos todos, mas pensar no seu modelo de vida e entender essa estratégia funciona para mim diante, né, dessa realidade que eu vivo. Com a sua experiência, Bia, quais estratégias de organização você acha que são fundamentais para quem tem TDAH? Se eu tivesse que falar uma coisa, assim, uma mais importante, eu falaria sobre o planejamento. Porque o TDAH é como se ele tivesse que prever um pouco as coisas que vão acontecer. Ele tem que ter o mínimo de previsibilidade, senão ele sai atropelando tudo. Então, um mínimo de planejamento para o TDAH vai ajudá-lo a conseguir caminhar. Então, as contas para pagar, que é uma coisa bem recorrente. Quem tem TDAH paga conta atrasada e paga juros, né? Então, ele precisa criar um sisteminha ali de datas, enfim, né? De calendário. A mesma coisa com os exames, com os médicos, ou então com a escola, que é outra coisa que acontece. Então, não anota nada, ou então não anota as provas. Então, é como se com o TDAH a gente tivesse que estar um passo antes. Ele precisa entender que nem que seja o dia seguinte, mas se ele pensar um pouquinho na frente, ele consegue ir melhor do que quando ele deixa a vida levar. Porque aí uma coisa vai atropelando a outra. É o relatório que fica atrasado do trabalho, é a conta que atrasa, e aí ele atrasa, a conta já está atrasada e ele continua atrasando, sabe? Porque ele continua procrastinando e continua adiando. E ver a conta atrasada já é um sofrimento, porque aquilo ali ele bate de frente. E isso, você fala assim, cara, olha, de novo eu errei, assim, ó. O erro, ele como é que se diz? Ele é colocado na sua cara, assim, né? Teve uma menina que eu atendi que tinha um documento que ela tinha que resolver há um ano. E aí, no dia que a gente foi falar sobre isso, ela chorou, literalmente. Ela falou: eu tenho vergonha, eu não falo disso com ninguém, porque é só uma ligação, é só uma coisa. E a gente resolveu aquilo ali, demorou uns 15 dias ou mais, não porque era difícil, porque era complicado, é porque era difícil ela pegar o telefone ou ligar para dar aquele passo, porque fazer aquilo
só falava para ela assim, ó, tá vendo? Tem 1 ano que você não faz isso, você deveria ter feito isso. Então, esse planejamento, esse um pouco de previsibilidade ajuda o TDAH a não se enrolar. O que eu faço amanhã? O que eu faço à tarde? Então, se o TDAH puder se adiantar, ele vai bem melhor do que ele viver. Simplesmente Agora, deixar a vida me levar, né? menina, é muito interessante isso que você falou. Eu fiquei pensando aqui, né, dos estudos que eu já fiz sobre esse tema, que quando o TDAH, ele foca numa coisa, ele consegue entrar naquele estado de flow ali também, e desenvolver, né, e tal. Tem Então, pelo que você está me hiperfoco. falando, não é a dificuldade com a tarefa em si, muitas vezes, mas de encarar que aquilo ficou atrasado ou que não mexeu, né? Mas a natureza da tarefa em Emocional. si, né? Não é a questão, então. Exatamente. Não, muitas vezes não. Ele sabe que tem que fazer, ele sabe que tem que pagar. Ele sabe que vence naquele dia, mas ele deixou para depois. E cada vez que ele encara isso, é difícil para ele, Aí é um... sabe? Então, não é amnésia, não, ele sabe. Só que isso vai de encontro ao. Por isso vem a questão da mentira, né? Uhum. E vem essa questão do mentir. O mentir ali é porque, às vezes, para você era simples dizer não fiz. Ah, não dei conta, não fiz, esqueci. Mas para ele, aquilo já é tão recorrente, é uma realidade dentro dele, é uma dor que para ele é difícil dizer esqueci. Então ele prefere dizer, ah, não vi, sabe? Eu não, ele tenta ali emocionalmente driblar aquela sensação, aquele sentimento. Eu acho que isso é bem comum, é bem recorrente, eu vejo com muita frequência, né? E assim, a gente olha que encarar às vezes essas coisas é pensar, ai, vai ter um conflito com a esposa, com o marido, ou no Isso, trabalho, e aí, para isso. evitar esse conflito, já Isso, põe uma resposta. isso, exatamente. Tem uma menina que ainda nem, a gente nem finalizou o processo, né? Não começou ainda. Mas ela falou assim para mim, ela falou, ó, eu preciso, a questão minha aqui é com meu marido. Ele fala que não aguenta mais falar as mesmas coisas para mim e eu sei. Eu sei que ele fala, eu sei que ele tem que fazer, mas aí eu não faço. E aí eu fico dizendo que vou fazer, que eu já fiz, para evitar problemas. Só que quando ele descobrir, o negócio vai estourar. Então, você vê que aí, ó, já é o contexto do relacionamento. Então, eu tenho isso lá no meu trabalho, com o relatório, com o e-mail que eu não respondi, enfim. E eu tenho isso lá na minha casa também, no meu relacionamento. Uhum. Essa questão de observar os contextos é de fato bem. Dá para pegar aí no eixo da coisa, né? Agora, voltando àquele assunto do foco, que a gente acha que o TDAH, por não ter, né, ter esse distúrbio de atenção e tal, não consegue focar. Mas não é, consegue, né? E consegue hiperfocar, não é isso? Consegue. Ele tem. Não é bem o hiperfoco o nome, mas assim, como é que eu explicaria? Ele gosta de fazer algumas coisas. E aí é muito confortável ele fazer as coisas que ele gosta. Então, para o que ele quer e gosta de fazer, não tem problema. Fica, Eu né? fico ali muito tempo fazendo aquilo. E não estou fazendo esforço, não. Tá legal, tá gostoso isso aqui, né? Então tá tudo bem. Até porque esse hiperfoco vão ser coisas legais, são coisas, sei lá, de repente um hobby, uma curiosidade, um estudo sobre algo que eu gosto. Não vai ser algo que vai exigir de mim aquelas funções executivas que não são tão boas. Então, por exemplo, tem pessoas com TDAH que elas vão lá e gostam de um assunto. Ah, sei lá, eu vou tirar por mim, tá? Porque eu sou a pessoa que às vezes eu converso, a pessoa fala, ah, você sabe disso também? Ah, sei um pouquinho, porque em algum momento da minha vida eu quis ler tudo sobre isso, sabe? Então, enfim, eu vou lá, leio tudo. Aí teve uma época que eu estava tipo, apaixonada por scrapbook, né? E vou lá, sei tudo, faço tudo, compra, compra material, faz álbum, vê tutorial, meu Deus, vê tudo. Vou até transformar isso num negócio. Mas na hora que ele é um negócio, aí ele é chato, porque ele vai exigir o planejamento, a organização. Aí ele vai ter uma série de coisas que para mim é difícil fazer. Então, enquanto eu estava vendo tutorial, vendo como faz, vendo os álbuns, né? Comprando as coisas, que tudo isso dá prazer. Então, enquanto estava nisso, estava tudo bem. Mas agora que eu preciso transformar isso, sistematizar,
Agora fica chato, agora eu não quero mais. Então, características bem fortes de TDAH, não sabe, não vai para frente com os projetos, sabe? Vai até certo ponto e para. Para normalmente onde ficou mais difícil, onde ficou mais complicado. Estudei tudo sobre isso porque estava legal, mas agora já não dá mais. Mudei de profissão, muda de emprego com muita facilidade, né? Então, esse hiperfoco, ele vai assim, nas coisas que eu gosto. As crianças, por exemplo, as mães falam, né? Os adolescentes. Ah, mas como que ele tem TDAH e tem desatenção se ele fica no videogame 3 horas? Fica mesmo, e até mais se deixar. Só que assim, ó, o videogame tem outra função para ele no cérebro, o que causa do que simplesmente estar resolvendo o texto de português e fazendo interpretação. Totalmente diferente. Né? E aí, por isso ele gosta lá do videogame. E aí a gente compara essas coisas, né? Então, para fazer o que você quer, você não tem TDAH. E para fazer o que precisa, você tem. Então, tem esses julgamentos, né? Essa coisa do senso comum. É claro que a gente não pode deixar isso, tanto na criança quanto no adulto, ser uma desculpa. A gente precisa trazer a responsabilidade que eu tenho, né? Então, para a mãe e para o adolescente, eu já falo: olha, teve um falou uma vez para mim, é por causa do TDAH, né? Eu falei: não é por causa do TDAH, não. É porque prestar atenção é difícil, sabe? Essa matéria é complicada mesmo. É difícil para muita gente, não é só por causa do seu TDAH. Então, e para o adulto a mesma coisa, precisa trazer essa responsabilidade. E aí o cuidado do diagnóstico com a criança, às vezes, é se esconder atrás desse diagnóstico, sabe? Então, é assim por causa disso. Então, tem que tomar cuidado. E o adulto, quando fica sabendo também, eu tenho TDAH, é difícil para mim. Mas muita coisa é difícil para a gente, né? Mas a gente tem que mesmo assim... E é um diagnóstico que vai mostrar para você algumas possibilidades. Assim, as pessoas que vieram trabalhar comigo com TDAH foram por indicação do psicólogo, que falou: olha, para você, vai atrás de uma pessoa para te ajudar a se organizar, pensar nos planejamentos. Então, sempre via psicólogo, sempre via psicólogo. E é verdade, eu tive... É assim. Exatamente, eu tive... eu fui muito feliz quando eu procurei o psiquiatra para poder falar sobre o meu TDAH, para ver a questão da medicação e tudo. E aí acabou que a gente conversou sobre muitas coisas e acabou se dando bem, né? Então eu volto lá ainda com recorrência, e aí acaba que ele mesmo indica algumas pessoas, sabe? Para procurar, para conversar. Então, eu acho isso muito legal, porque ele diz assim para mim, né? Ele disse isso quando eu estive lá, a primeira vez, e a gente continuou conversando. Nenhum remédio vai resolver, né? Então, tem a questão da medicação, que em muitos casos são importantes, são essenciais, mas o remédio, ele te ajuda naquele período de tempo, porque ele tem um tempo de atuação, a focar, ele te ajuda a ter mais atenção, mas ele não te faz organizado. Então, ninguém se torna organizado por causa da medicação, é uma ilusão, tanto para a criança quanto para o adulto. Então, eu preciso usar aquele momento da medicação para fazer coisas que para mim é muito difícil, mas eu preciso saber como fazer e querer fazer. Então, senão vou tomar medicação a vida inteira e não vou me organizar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, que é o que as pessoas confundem, né? E aí a terapia, ou a ajuda, ou a mentoria, ela vem como parte de um tratamento multidisciplinar. Se você precisa tomar remédio, ok, procura o psiquiatra, mas isso não vai te eximir aí da responsabilidade de procurar uma ajuda na área de organização, como você falou, né? De te procurar. A terapia também não vai deixar importante uma terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, porque a cognitivo-comportamental é uma terapia que vai fazer você fazer coisas, né? Então, é um trabalho multidisciplinar. E aí, cada um vai dando a sua contribuição ali para você poder melhorar. Com certeza. E é fundamental, assim, trabalhar junto com esse suporte todo, né? Ali a rede da pessoa para pegar várias informações. E a gente sabe, assim, que tem muitas possibilidades no mundo da organização, né? Mesmo quem não tem TDAH já fica confuso com o que eu vou usar, para onde que eu vou, onde é que eu começo, que ferramenta é analógico, é digital, aplicativo, não sei o quê.
Então, se a gente já tem essas tantas opções, já fica meio perdido e já abandona o planner em fevereiro, Verdade. para quem tem realmente o TDAH. Você acha que tem alguma ferramenta que é mais benéfica? O que você acha? Então, ó, eu costumo trabalhar assim com duas coisas, e aí eu uso comigo também, embora eu já falei, né? Nem sempre o que faz com a gente dá certo. Mas o que que eu percebo? Tem duas coisas muito legais a serem observadas. Uma ferramenta é o Bullet Journal. Por quê? O Bullet Journal ele traz presença para quem é desatento, sabe? E então ele traz aquela presença que a gente precisa para fazer alguma coisa. O manual ele exige da gente mais esforço cognitivo do que o digital. Então, eu digito muito mais rápido do que eu consigo escrever. Eu preciso organizar mais devagar as ideias quando eu estou escrevendo do que quando eu estou digitando. Então, eu escrever, me traz mais presença. Então, acho que o Bullet Journal é uma tentativa válida para quem tem TDAH. Não precisa ser lindo. É bom se for, né? Mas não precisa. É o ato de escrever mesmo. É o tempo. Eu não estou com meu caderno aqui agora, mas é o tempo que a gente faz aquela lista do calendário, sabe? As De você tabelinhas. passar a canetinha preta, exatamente. Aquilo faz parte do meu processo de planejamento. Eu estou fazendo devagar, eu estou pensando, eu estou vendo o que vai ser na minha semana. Eu tenho um controle de hábitos que eu marco lá. Então, eu parei para pensar se eu fiz e se eu não fiz, o porquê que eu não fiz. Então, essa ação aí da escrita do Bullet Journal eu acho tão importante que eu acho que vale a pena a tentativa. É todo mundo que se adapta? Não, claro que não, mas vale a pena a tentativa. E o contrário disso é o Todoist. Por quê? Porque o Todoist, ele dá para a gente uma sensação de que eu tenho onde descarregar tudo que está na minha cabeça. Caixa de entrada. Aquela caixa de entrada ela é perfeita, sabe? Porque a gente sente menos culpa de ir lá e colocar. Eu coloquei. Claro que se não processar, vai virar um mundo. Mas essa facilidade de você ter um lugar onde chama caixa de entrada, que você vai lá e bota o que você pensou rapidinho, eu acho muito legal para quem é mais inquieto do que desatento, porque quem é inquieto, talvez o bullet seja o pior, assim, seja mais desafiador, pior não, desafiador. E para o desatento, ele traz mais presença, né? E já para o inquieto, essa questão do Todoist eu acho bem legal, porque ele vem com essa praticidade, sabe? Eu jogo lá e depois eu dou um jeito, porque tá lá e eu vou distribuindo no contexto, sei lá, vou fazendo alguma coisa, mas depois eu olho. Pelo menos essas informações não se perderam, que é o que acontece muito com quem não adota nenhum tipo de sistema, né? Eu esqueço o que eu tenho que fazer. Prazos, né? E aí você coloca ali recorrente e já resolve a possibilidade. Isso, se você quiser colocar amanhã e nem ir numa agenda, você pode. E aí você vai colocar, né? Ligar amanhã. Então já é prático, ele vai escrever lá e vai estar lá nas tarefas de hoje. Então, o Todoist é uma ferramenta que eu sempre recomendo. Essas duas, assim, para testar, para começar. E a agenda do Google, claro, né? Que essa daí é universal, é tipo a queridinha da vida. Não tem jeito. Não, mas eu acho que essas três entrada de Todoist, como você falou, é essa sensação de tirar, né? Já dá um alívio na hora que você coloca ali na caixa de entrada, né? Isso. Uma sensação de segurança. Nem sei se eu vou fazer, não sei nem o que vai acontecer, mas tá ali, né? Agora, o que você falou que eu achei bacana sobre essas diferenças de perfis também, né? Porque tem as pessoas que têm mais a desatenção, a outras têm mais a inquietude e tal. Tem como, nos processos, né, com os terapeutas, tem como identificar esse lugar, se é mais atenção, se é mais inquietude, para você saber para onde você vai? Tem sim. Inclusive, antes de cursar psicopedagogia, de fazer a minha especialização em psicopedagogia, quando eu ouvia falar de TDAH, quando eu lia alguma coisa, eu desconfiava que tinha alguma coisa em mim que tinha a ver com isso. Mas eu falava, gente, não tem jeito, né? Eu sou a pessoa mais,
vou usar aqui uma palavra, mas a gente chama lá na Bahia que é uma pessoa murcha, né? Tipo assim, eu sou, tipo, na minha, sabe? Eu não sou inquieta, eu sou bem lerdinha, digamos assim, né? E eu falei, não, isso aí é loucura, não tem a ver, mas, poxa, tem muita coisa que parece. Mas, enfim, quando a gente fala em TDAH, quando você não tem muito conhecimento, você sempre vai associar com a hiperatividade. Uhum. E aí, se a pessoa não é hiperativa, você vai descartar, né? O outro descarta, você tem TDAH nada, você é muito quietinha e tal. Enfim, a gente esquece da desatenção. E hoje o nome é TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade, e você não tem como chamar TDA, que era antigamente, né? Só déficit de atenção. O nome é TDAH, são os dois juntos, né? E aí você pode ser só desatento, ou você pode ser combinado, que é desatento e hiperativo. Então, existem essas duas possibilidades dentro do TDAH. Então, mesmo eu sendo do tipo desatenta, eu continuo falando que eu sou TDAH. Então, eu não uso mais essa expressão TDA, né, que a gente usava antes. Mas, enfim, tudo isso para dizer que, como eu consigo avaliar na avaliação neuropsicológica, que eu faço com uma psicóloga. Essa avaliação neuropsicológica, ela traz todos os testes padronizados e são testes restritos a psicólogos que vão medir os meus níveis de atenção, de hiperatividade, memória, planejamento, organização. São vários itens avaliados. E aí lá eu consigo saber, ela consegue, através desses testes, dizer se você é desatento, é o tipo desatento ou o tipo combinado. Então, no meu caso, eu fiz avaliação neuropsicológica, até porque eu queria ter certeza, eu ia trabalhar com isso também. Então, é algo que eu queria passar pelo processo completo. E aí, no meu caso, é só desatenção. E tem tudo a ver. É só desatenção mesmo, eu não sou hiperativa. E na avaliação neuropsicológica, isso ficou muito claro. É claro que um psiquiatra com muita experiência, um psicólogo que já tem experiência e que trabalha com isso, você pode conversar e ele pode ir ali pontuando e vocês chegarem a um diagnóstico, né? Uhum. De que tipo, né? Desatento ou hiperativo, mas a avaliação neuropsicológica hoje é o que há de mais concreto, assim, de mais certo. É onde você vai achar uma clareza maior mesmo, né? Ao invés de ficar dando palpite sobre o que é o que não é. Exatamente. Lá vai ter uma tabela, né? Vai estar totalmente numerado o nível, né, que você tem, moderado, se você está abaixo da média, se você está acima da média. E também tem a questão do QI, então lá vai medir o seu coeficiente de inteligência, e aí você pode trazer algumas questões também, porque o TDAH tem essa questão da baixa estima, muitas vezes ele acha que ele não aprende, ele acha que ele às vezes é burro, às vezes a criança cresce com esse estigma, e na verdade não existe estudo comprovando ainda, mas a recorrência de pessoas com TDAH e com QI, não com altas habilidades, mas um QI mais elevado é muito grande. São pessoas criativas, pessoas extremamente inteligentes, e que por isso até se safam bem, mas essa dificuldade do planejamento e da organização acaba atrapalhando. Não, e é por isso que a gente coloca no balaio aí da organização, porque traz esse movimento para quem já é criativo, para quem já tem habilidades e quer ver as coisas acontecerem, né? E para a gente fechar, Bia, porque dá para a gente falar desse assunto aqui um monte, eu sei que vão chegar perguntas, verdade. Tudo, mas enfim. Mas a gente até comentou um pouco mais disso aqui ao longo da nossa conversa, mas para resumir bem, para quem está nos assistindo aqui, tem TDAH ou ainda conhece quem tenha e está em busca, né, de uma vida mais tranquila ou de lidar com pessoas que possuam esse TDAH, na prática, o que fazer, o que procurar para alcançar essa maior produtividade, essa maior organização? Assim, o que você recomendaria, passitos, para nós? Então, eu acho que a gente sempre deve começar por essa questão do autoconhecimento. Então, assim, de repente assistiu aqui a gente conversando sobre isso, vale a pena parar e refletir um pouco de onde vem isso tudo, desde quando, né? Fazer uma autoavaliação para entender melhor aí o seu processo, em que momento você está. Se respeitar, se acolher, entender, para você tomar uma atitude.
E aí, essa atitude, ela sempre vai ter a ver, como eu falei, com remédio, sem remédio, com terapia, sem terapia, você entender que você precisa de ajuda. Você precisa, né? E essa ajuda pode ser uma ajuda especializada ou pode ser estudar, pode ser conhecimento, tá? Então, não necessariamente, né? Você precisa de contratar alguém, mas você precisa buscar por esse conhecimento. Eu preciso me organizar. Como eu vou fazer isso? Estuda, busca ajuda. Para quê? Para partir daí você poder criar o seu sistema, você poder conseguir ajustar a sua vida, você conseguir ajustar o seu caminho aí no mundo da organização, né? Então, autoconhecimento, buscar ajuda, buscar por conhecimento. E aí vem, se você puder, se for possível, faz a terapia, que é muito legal, consulta um profissional, se você achar que tem mais coisas aí que vale a pena ser investigadas, dependendo do nível que você tem, do quanto isso atrapalha a sua vida, você precisa de ajuda de verdade. Se seu emprego às vezes corre risco, seu relacionamento está muito desgastado por causa disso, então você precisa ir além da organização, né? Porque daí tem que trabalhar a mente. Então, acredito que essas 3 coisas, saber em que ponto você está, como você é, se reconhecer, procurar ajuda profissional em relação à organização ou estudar sobre isso, e a ajuda profissional na área de mente mesmo, sabe? Da terapia, daquele profissional. Então, essas 3 coisas eu acho que são fundamentais aí para dar um pontapé, né, inicial E a nesse terapia processo. e a organização, elas já caminham muito bem quando juntas, né? As coisas fluem na É organização e verdade. na terapia, quando você está num processo de organização, que você leva o que você aprendeu para a terapia e vice-versa, né? Então, É nesse verdade. caso, imagina, né? O tanto que você pode evoluir buscando por essa ajuda mesmo. E, bem, gente, Beatriz passou aqui um pouquinho do conhecimento dela a respeito desse assunto, mas essa camada de conhecimento que ela comentou aqui, né, de buscar e consumir informações e ver outras pessoas e tal, é o trabalho, é parte do trabalho de Beatriz. Então, Bia, conta para nós aqui como que as pessoas conseguem acompanhar o seu trabalho, onde, o que você faz, como que as pessoas podem se conectar com você. Então, eu tô lá no Instagram, né? Todo mundo que tá na rede aí, a Olá, gente tô por sempre aí. tá por lá, não tem jeito, né, de não estar. Então, eu tenho o Instagram, que é o organizadamente.pc. Vou deixar aqui. Então, eu tô por lá, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho. Lá eu falo bastante sobre organização. Eu faço atendimentos presenciais, que são de estimulação cognitiva, de organização da mente. Então, como psicopedagoga, e eu acabo trazendo um pouco dessa questão da aprendizagem para dentro desse processo, né, de organização. A minha base da minha primeira formação é administradora de empresas, então a minha base de organização vem muito da gestão de processos, né? Como gestora. Então, quando eu fiz a psicopedagogia, eu acabei que juntei essas 2 coisas aí para a gente conseguir conciliar essa questão da organização com a aprendizagem, né? Com o autoconhecimento. Enfim, então eu acabo misturando um pouquinho aí dessas 2 coisas, tanto presencialmente como online. Ótimo. Esse é um pouquinho do meu trabalho. Então, é uma organização de dentro para fora, onde eu busco a questão, como eu falei, do autoconhecimento, da aprendizagem e da prática. É como se fosse aí um tripé que a gente precisa para poder colocar as coisas no lugar, né? Colocar a nossa mente aí no lugar. Isso aí, que bom. Aí todo esse caminho que você comentou aqui, autoconhecimento, prática, tem tudo a ver com a nossa jornada de organização. Por isso, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente um pouquinho do seu conhecimento. E eu espero que a galera que esteja acompanhando e esteja envolvida com esse assunto, ó, já vai aqui, clica aqui nesse Instagram, vai lá e segue a Bia e continua aprofundando nisso. Bia, muito obrigada pela sua presença, foi ótimo, viu? Obrigadíssima. Obrigada, Gabi. Obrigada mesmo, viu, pela oportunidade de falar um pouquinho desse assunto e dessa troca tão delícia com você. Sempre bom conversar com você. E um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Todos os links estão aqui nos comentários. Se não curte ainda o canal, vem cá, assina para ficar sempre por dentro quando postar vídeos novos. Até a próxima.